Terceiro Seminário de Tecnologias do Cuidado, Evidências na Inovação em Enfermagem e Saúde. O título do trabalho é Guia Assistencial de Enfermagem para Infusão de Fluidos no Paciente em Choque Circulatório. Os autores, Marcos Jafar, Bruno Henrique Fiorin, Tonimar Monteiro, Raquel Chiesa, Nubia Galete e Valquíria Garcia Romero Spolatti. Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Ferreira Jafar, sou enfermeiro intensivista e atuo como enfermeiro assistencial no setor de paciente crítico, urgência e emergência, de um hospital universitário localizado em Vitória, no Espírito Santo. E também sou aluno do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. O pitch que queria lhes apresentar se intitula Guia Assistencial de Enfermagem para Infusão de Fluidos de Paciente em Choque Circulatório, que está sendo desenvolvido como parte do programa de pós-graduação, mestrado profissional. O choque, por ser definido como uma falência circulatória aguda, generalizada e potencialmente fatal, associada à utilização inadequada de oxigênio intracelular, representa um grande desafio clínico para os profissionais de saúde, pois necessita de reconhecimento precoce, intervenções imediatas e monitorização eficaz do tratamento proposto, evitando assim a progressão para a disfunção orgânica irreversível e a morte. A infusão de fluidos endovenosos é um tratamento comum ao paciente em choque circulatório, tendo como objetivo aumentar o volume circulatório e, consequentemente, a melhora do débito cardíaco e o carregamento do oxigênio para os tecidos. Porém, não é necessariamente benéfica, podendo inclusive ser deletéria ao promover o aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, com edema pulmonar e tecidual, aumentando a mortalidade e o tempo de ventilação mecânica invasiva, por exemplo. A literatura descreve que apenas metade dos pacientes respondem positivamente à infusão de fluidos. Sendo assim, a atuação do enfermeiro se torna imprescindível para a monitorização dos resultados com essa terapêutica. E quando comparamos as intervenções de enfermagem sistematizadas e baseadas em metas bem estabelecidas às atividades de enfermagem de rotina, as primeiras demonstram melhores resultados por estarem mais atentas aos detalhes e tornar a atuação do profissional enfermeiro mais eficaz, razoável e controlável, melhorando significativamente a função corporal dos pacientes e reduzindo efetivamente a lesão de órgãos. A construção desse guia tem por finalidade a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente em choque circulatório, cujo tratamento inicial proposto seja a infusão de fluidos endovenosos. Objetivamos, com o auxílio deste guia, identificar precocemente os indicadores clínicos relacionados ao choque, contribuindo para uma assistência sistematizada e baseada em evidências, atuando como facilitador para a tomada de decisão clínica dos profissionais enfermeiros, organizando os cuidados a serem implementados e monitoramento dos resultados esperados com essa terapêutica, a fim de contribuir com desfechos positivos para esses pacientes, tais quais o aumento do débito cardíaco e a melhora da perfusão de órgãos, evitando ou percebendo precocemente as possíveis complicações decorrentes dessa terapêutica. Para o desenvolvimento desse guia, foram adotadas algumas etapas metodológicas, já sendo realizadas algumas e outras ainda em fase de realização. A revisão integrativa de literatura, o mapeamento cruzado dos indicadores clínicos com os diagnósticos de enfermagem disponíveis na taxonomia da NANDA e as intervenções de enfermagem da NIC, bem como suas ligações com os resultados em NOC, e a apreciação de conteúdo do guia por meio de grupo focal e a validação de conteúdo por expertises na temática. A revisão de literatura teve o objetivo de identificar os sinais e sintomas, dados laboratoriais e hemodinâmicos relacionados à infusão de fluidos de pacientes em choque. Para tal, realizamos a busca por meio de artigos científicos, protocolos e diretrizes pertencentes às bases de dados científicas, como a Medline, a Lilacs e a Sinahal. A amostra final foi composta por 17 artigos, onde foram extraídos 57 indicadores clínicos relacionados à infusão de fluidos no paciente em choque circulatório. Estes 57 indicadores clínicos foram agrupados por similaridade em 16 termos padrão, sendo eles: alteração na pressão arterial, níveis de lactato, pressão venosa central, alterações na frequência cardíaca, alterações do balanço hídrico, pressão de pulso, alterações no débito cardíaco, saturação venosa de oxigênio, equilíbrio ácido-básico, alterações das pressões de artéria pulmonar, perfusão periférica,
débito urinário, estado de oxigenação, alterações de CO2, função renal e edema. Após a realização do mapeamento cruzado entre indicadores clínicos e os termos padrão e as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem na Nanda Internacional, identificamos 9 títulos diagnósticos relacionados aos termos padrão. Os termos padrão também foram mapeados com as intervenções e atividades de enfermagem da NIC, sendo selecionadas 20 intervenções prioritárias para a construção desse guia assistencial de enfermagem, por serem consideradas mais relevantes de acordo com a experiência clínica dos autores. Os principais diagnósticos da NANDA-I também foram relacionados aos principais resultados de enfermagem disponíveis da NOC. Desta forma, através da monitorização dos resultados em NOC, objetivamos e consideramos que podem nos ajudar a compor nosso guia assistencial, considerando que estamos observando os resultados de uma terapêutica sendo implementada nos pacientes, que é a terapia de infusão de fluidos. A seguir, você vê, nós demonstramos como apresentamos parte do nosso guia através de um dos títulos diagnósticos. Ele é apresentado o título diagnóstico junto com os termos padrão para o diagnóstico e as intervenções de enfermagem com as principais atividades de enfermagem relacionadas àquele diagnóstico. Portanto, a cada novo diagnóstico de enfermagem ou percebido pelo enfermeiro, um conjunto de atividades e intervenções podem ser selecionadas e direcionadas a seus pacientes. E desta forma, sistematizar a assistência de enfermagem aos pacientes durante a infusão de fluidos e monitorar os resultados da mesma. É isso, queria agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado.